Amém. Glória a Deus, igreja. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitar que os irmãos já estão de pé, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Eu quero ler apenas um versículo, os irmãos podem se assentar, os que estão de pé. Amém. Mateus, capítulo 24, versículo 42. Mateus 24, versículo 42, o sermão profético do Senhor. Aleluia, Senhor, Tu és soberano, Senhor. Tu és Rei. Tu és o único Deus na terra, digno de todo louvor. Amém, irmãos? Vamos ler juntos? Mateus 24, versículo 42. Diz assim o texto: Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Agora, mais uma vez, toda a igreja lendo, acompanhando aqui nessa versão da TV. Está igual a minha, CF? 24, 42. Mateus 24, 42. Toda a igreja junto, amém, igreja? 1, 2. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Tome o seu assento e aplaudindo ao Senhor bem forte em nome de Jesus. Amados, na noite de hoje, eu quero trazer uma mensagem ao coração dos meus irmãos, uma mensagem escatológica profética, para os fins dos tempos. Então eu gostaria que os irmãos dobrassem bastante a sua atenção em mim, não ficasse disperso, prestasse atenção em cada versículo que nós iremos ler, em cada passagem bíblica. E eu tenho certeza que nessa noite o Senhor vai avivar mais e mais o teu coração. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Amém? Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele: meu irmão, viva para Deus como se fosse o seu último dia. Amém? Guarda essa frase aí em nome de Jesus. Então, há uns dias atrás, o Senhor já tinha colocado ao meu coração essa palavra, no qual, fazendo uma leitura panorâmica da Bíblia, me deparei com outro texto que nós iremos abrir há poucos instantes, mas que me senti na oportunidade de trazer essa palavra nessa noite. E eu fico feliz porque Deus, quando Ele quer fazer algo, Ele também confirma os corações dos obreiros que sobem aqui para orar, para trazer um louvor, para falar algo da parte do Senhor para a nossa vida. E o irmão Ivanilton orou com fervor aqui a respeito de que o Senhor precisa despertar o teu povo. Então, a noite de hoje vai ser uma palavra de despertar, ao mesmo tempo, uma palavra de esperança. Amém? Porque quando se trata da vinda do Senhor Jesus, se trata de esperança e não de medo. E eu vou fazer essa diferença para que você entenda. Amém? Então nós lemos aqui Mateus 24, versículo 42, que o Senhor Jesus disse que ninguém sabe que horas Ele vai voltar, mas que Ele vai voltar. Quantos acreditam que o Senhor ainda vai voltar em nome de Jesus? Amém? Então segura aí, aperta o freio aí, que a gente vai decolar já, viu? Aí agora eu quero que você abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23. E após ler esse versículo, eu quero ir lá para o Velho Testamento para você acompanhar comigo também, em nome de Jesus. Amém? 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, diz assim o texto: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam o quê? Plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aplauda ao Senhor por essa palavra em nome de Jesus. Antes de irmos para o Antigo Testamento, quero fazer um panorama do que Paulo nos ensina a respeito da nossa vida pessoal. Muitas pessoas acreditam
que nós temos apenas corpo e alma, ou alma e espírito seria a mesma coisa. Porém, quando nós começamos a ler as Escrituras e a entender alguns pontos bíblicos, nós conseguimos entender que por esse versículo e outros textos também, Paulo nos ensina que nós temos corpo, igreja, repita comigo, corpo, alma e espírito. E ele ainda deixa claro que esses três elementos precisam estar plenamente o quê? Conservados e irrepreensíveis para quê? Para a vinda do nosso Senhor. Ele também diz que nós precisamos santificar o nosso corpo, alma e espírito. E é notório que nós conseguimos entender que uma coisa está ligada à outra. Porque, por exemplo, se o meu espírito está abatido, logo a minha alma que tem sentimento, ela se entristece. E a tristeza vai ser refletida no meu corpo. Deixa eu explicar de novo para você. Quando o nosso espírito está abatido, a nossa alma se entristece, porque a alma gera os sentimentos, e esse sentimento é refletido no corpo. Quando alguém está triste, ele fica rindo ou chorando? Chorando. Quando ele está feliz, ele fica rindo ou chorando? Então a gente entende que quando o espírito está bem, a nossa alma também fica bem, e isso reflete no nosso corpo. Só que Paulo está falando aqui sobre santificação e não sobre sentimento. E é algo que a gente precisa entender, que a partir do momento que nós nos tornamos cristãos e levantamos as nossas mãos para o Senhor, muitos pensam que tem que santificar somente o espírito. Não, eu estou em espírito, mas a carne está caminhando para outros desejos. Não, a minha alma tem até desejo, tem até vontade, mas a carne não obedece. Então ele está dizendo que a santificação, ela tem que ser uma santificação completa. Como completa, irmão Marcos? A partir do momento que nós levantamos as nossas mãos para o Senhor, nós estamos dizendo assim: o meu corpo não serve mais à minha carne, a minha alma foi entregue ao Filho de Deus, e o meu espírito estará junto com o Espírito de Deus para testificar que eu sou filho de Deus. Quantos creem nisso? Amém? O seu corpo não serve mais à sua carne. Paulo fala sobre isso, que antes, no passado, a nossa carne servia ao pecado, mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, ela serve ao Espírito. E por isso ele escreveu aos Gálatas dizendo: quão grande é o combate e a luta entre a carne e o Espírito. Porque a carne vai se inclinar para as coisas mundanas, mas o Espírito se inclina para aquilo que é vida. A carne, lá em Gálatas 5, 18, 19, vai dizer que é a prostituição, a impureza, o adultério e várias obras da carne que estão descritas ali, irmãos. Quando nós olhamos no passado, nós praticávamos aquilo, mas uma vez que nós fomos chamados para o reino de Deus, uma vez que Ele nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do seu Filho, nós como cristãos precisamos andar em novidade de vida. E ele diz: existe uma santificação que é gerada no corpo, na alma e no espírito. E ele diz que precisa estar conservados e irrepreensíveis para quê? Para a vinda do nosso Senhor. Então é certo que nós precisamos aqui e temos que afirmar que o Senhor Jesus, que garantiu em João 14, eu vou para o Pai preparar a morada, é o mesmo Senhor que rasgará esse céu para buscar a tua igreja. O mesmo Jesus que foi preparar a morada é o mesmo que há de voltar. Entendendo isso, glória a Deus, continue aqui focado. Então ele diz: conserve o seu corpo, alma e espírito para estar irrepreensível à vida do Senhor. O texto de Mateus que nós lemos diz assim, que o Senhor disse: ninguém sabe, por isso vocês têm que vigiar, porque ninguém sabe nem dia e nem hora que o Filho do Homem vai voltar. Porém, ele não disse o dia nem a hora, mas ele deu sinais. Quais são os sinais da vinda do Senhor? O esfriamento no povo de Deus, a apostasia no povo de Deus. Isso, igreja, não é
com o mundo, porque o mundo já não tem amor, o mundo já não tem fé, o mundo já não vive Cristo. É para a igreja. Quantos entendem aqui em nome de Jesus? Então, quais são os sinais? Apostasia, frieza espiritual, tudo isso que a gente já vai vendo, guerras, rumores de guerras, e tudo isso, quando você lê em Mateus 24, ele está dizendo: e quando se chegar esse momento, que vocês estiverem vendo todas essas coisas, a qualquer momento o Filho do Homem pode rasgar esse céu. Mas por que o apóstolo Paulo poderia enfatizar que o meu corpo, o seu corpo, a minha alma, a sua alma, o meu espírito e o seu espírito precisavam estar plenamente conservados para a vinda do Senhor? Porque nós podemos fazer até uma pergunta nessa noite: se o Senhor Jesus rasgasse esse céu agora, quanto subiria na presença com Ele? Por isso que eu fiz a pergunta, eu pedi para que você falasse ao seu irmão e pudesse fixar essa frase: viva a vida como se fosse o último dia. Porque se o Senhor voltar ainda hoje, muitos baterão na porta do céu e não entrarão. Muitos clamarão: Senhor, Senhor, eu quero entrar. E Ele vai dizer: aparta-se de mim que eu não te conheço. E quando fala de conhecer, não está dizendo que Deus não conhece aquela pessoa, não sabe qual é o nome, não sabe quem é aquela pessoa. Ele está falando bem assim: ó, aquele que eu conheço, esse me ama. Então quem me ama tem intimidade comigo. Ele fala que não conhece aqueles que não se relacionaram com o Senhor. Mas nós precisamos entender, a partir de hoje, ou melhor, de sempre, que tão certo é como o sol vai aparecer amanhã, que o Senhor garantiu que Ele vai voltar. Amém, igreja? Glória a Deus. Agora abra sua Bíblia no livro de Êxodo, melhor dizendo, aqui no capítulo 32. E antes de fazermos a leitura, eu gostaria de apresentar a vocês algumas tipologias bíblicas. O que é tipologia, irmão Max? Tipologias são simbologias e apresentações, eventos que aconteceram no Antigo Testamento, que reflete na vida de Cristo ou nos acontecimentos vindouros. Isso é muito notório. Por exemplo, quem profetizou que a virgem iria conceber? Isaías. Ele disse: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e se chamará Emanuel. Quando que isso aconteceu? Mateus capítulo 1, versículo 18. A virgem concebeu e o Messias nasceu. Então o que acontecia lá pode ser profético, foi algo profetizado, ou também algo simbológico, que também se cumprirá ou que já se cumpriu. Mas antes disso, eu quero te apresentar mais algumas tipologias importantes para que você possa entender a respeito do que eu quero falar aqui nessa noite, sobre vigilância e ao mesmo tempo sobre esperança. Capítulo 32 de Êxodo, versículo 1, quem achou diga amém. Amém, glória a Deus. Diz assim o versículo 1: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que o homem nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Versículo 2: Arão disse: arrancai os vossos pendentes, que estão nas vossas orelhas, das vossas mulheres e dos vossos filhos, e das vossas filhas, e trazei-mos. E então o povo arrancou os pendentes de ouro, que estavam em suas orelhas, e trouxeram a Arão, e ele os tomou das suas mãos, e trabalhou com o ouro um buril, e fez um bezerro de fundição. Então disse: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Versículo 5: e Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregoou. Arão disse: amanhã será festa ao Senhor. E antes de trazer uma interpretação tipológica a respeito disso aqui, eu quero te apresentar algumas. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Deus dá uma sentença para a serpente, e diz assim: a semente da mulher esmagará a serpente. Ou a semente da mulher, quem é a semente? O filho do homem que nasceria, esmagará a cabeça da serpente.
Qual que é a tipologia nisso aqui? Deus já estava profetizando no Gênesis 3,15, dizendo que o Filho do Homem viria sobre uma virgem para nascer e dar vida àqueles que um dia morreram no Éden, que foi Adão e Eva. E para ficar mais claro, ele está dizendo: Jesus nascerá e ninguém vai parar ele, porque ele é o único que pisará na cabeça de Satanás e vencerá a morte para nos dar vida. Oh, aleluia! Em Êxodo, no capítulo 17, versículo 6, Cristo Jesus, simbologicamente falando, ele é a pedra que dava água para Israel ser saciado. E aqui nós temos já um exemplo e um ponto que Deus pode trabalhar na nossa vida. Em meio ao deserto, terra de sequidão, terra que não tem alimento, terra de tristeza, de sofrimento, de suor, Jesus é a pedra que vai trazer água. Ele é a pedra que vai trazer alimento e o sustento que você precisa quando estiver no deserto. O texto diz, Êxodo 17, versículo 6. Quero ler esse texto com vocês, que é super interessante. E diz assim, versículo 6 de Êxodo 17: Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, que significa monte de Deus. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. O povo reclamava por água, pedia água, estavam sedentos, e Deus assim: espera aí que eu vou prover a provisão. A provisão para o povo foi aquela pedra que Deus pediu para Moisés: Moisés, vai lá e fira essa rocha. Quando você bater com o seu cajado, essa pedra vai dar água para todo o povo e eles vão parar de reclamar. Só que o interessante é que no decorrer da história, a gente sabe que isso acontece por uma segunda vez. E Deus agora, ele diz assim: Moisés, eu não quero mais que você bata na rocha, eu quero que você fale a rocha. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, o apóstolo Paulo tem a revelação e entrega à igreja de Coríntio, dizendo: aquele povo, ele foi batizado nas águas, nos versículos mais acima, eles foi batizado nas águas e no mar, e todos comeram de uma bebida, comeram de uma comida espiritual e beberam de uma bebida espiritual, mas a pedra que os seguia era quem? Era quem? Quem é a provisão no deserto na sua vida? Diga: é Cristo Jesus, aleluia! Oh! A provisão para Israel, sempre Deus proveu, e era Jesus que estava ali. Quando a gente fala Jesus, irmão, é a simbologia. E ele fala, aquela pedra deu. Só que algo que me intrigou, quando comecei a entender, é que um dos motivos de Moisés não ter entrado na terra prometida foi porque ele feriu a rocha 2 vezes quando Deus mandou ele falar. Se Cristo era a pedra, e a pedra no bater nela, simbologicamente, claro que a pedra não sentiria, mas a gente entendendo que ali é Cristo, quando se fere a Cristo, estava relacionando ao seu sofrimento na cruz do Calvário. Quando Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, fira na rocha, Deus já estava apontando o sacrifício de Cristo no deserto. Mas quando Deus diz bem assim: Moisés, eu não quero mais que você fira, porque a simbologia do sacrifício você já fez lá, eu quero que você fale. E por esse motivo Moisés não entrou na terra, porque ele bateu 2 vezes, e por desobedecer a ordem do Senhor, e não crer que o Senhor poderia prover, Deus diz assim: eu te privei de entrar neste lugar. E aqui vem algo interessante. Quando Deus tem algo na nossa vida, e Ele nos coloca para fazer, quando nós obedecemos, haverá sucesso. Mas a partir do momento que nós escolhemos desobedecer, ou fazer aquilo que nós achamos por certo, porque você imagine comigo, Moisés bateu na rocha pela primeira vez e saiu muita água. Então eu acho que ele pensou, isso não está na Bíblia, meu irmão, é só minha imaginação. Ele poderia dizer assim: eu vou bater 2 vezes para ver se sai mais, e esse povo para de me pedir água. Porém ele decidiu obedecer o desígnio do seu coração, e não a obediência ao Senhor. E isso gera morte espiritual em nós. A partir do momento que nós queremos andar segundo os nossos deleites, segundo os nossos costumes, segundo as nossas vontades,
pode chegar um momento que Deus pode nos entregar esse sentimento e não conseguimos mais voltar para o Senhor. Mas para que isso não aconteça em nome de Jesus, nem na minha vida, nem na sua vida, o Senhor nos convida hoje, a ordenança que Ele te deu, se é para caminhar, caminhe com Cristo, se é para renunciar, renuncie por amor a Cristo, porque Ele vai garantir para você a vida eterna lá na frente, em nome de Jesus. Quem está entendendo aí, igreja? Terceira simbologia, no livro de Levítico, capítulo 4, versículo 14. Ali vai se explicar, não vou ler o texto, para nós ganharmos tempo, mas ali vai falar a respeito do cordeiro que deveria ser entregue por perdão dos pecados. A tipologia para aquele cordeiro que pagaria e que receberia a culpa de cada pessoa que pecaria, estava representando a Cristo. E sabe quem nos entregou essa revelação? João Batista. Quando João Batista está passando e ele vê o Messias, que é o Senhor Jesus, passando, ele diz o quê? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, ele conseguiu enxergar em Cristo que aquele rapaz, aquela pessoa que estava passando, aquele homem que estava passando, seria o Cordeiro que traria salvação para a humanidade. E que visão de João Batista! Só um homem cheio do Espírito Santo poderia ter esse entendimento. E o quarto texto que nós podemos trazer como simbologia também está revelado em João, mas eu quero que você leia em Números 21:8. Esse texto eu gostaria de ler. Números capítulo 21, meu Deus, versículo 8. Quem está pegando aí, igreja? Tem ou não tem simbologia de Jesus no Antigo Testamento? Quando te perguntaram assim, ei, você já viu Cristo no Antigo Testamento? Assim, já vi sim. E tem muitas e muitas outras passagens que apontam diretamente para o Senhor. E essa daqui é mais uma. Números capítulo 21, versículo 8. Deixa eu ver se é isso mesmo. Números 21:8. Diz assim o texto bíblico. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, e põe sobre essa haste, que era um bastão, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar por ela. Para que você possa entender aqui, Deus mandou uma praga de serpentes, que começou a matar o povo de Israel, por causa da sua incredulidade e desobediência. Mas ao mesmo tempo que o mesmo Deus que fere, Ele cura. O mesmo Deus que causa a ferida, Ele diz, Ele torna a sarar. Ele mandou a praga e viu que o povo pediu e clamava a Moisés. Moisés, clama ao Senhor por nós. Moisés agora clama a Deus e Deus manda a resposta. Moisés cria agora também uma serpente de bronze e coloque essa serpente em um lugar alto, para que todo aquele que vê... Quem já pegou aí em nome de Jesus? Filipenses capítulo 3, versículo 12, 13 e 14, Paulo diz bem assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço para a frente, para o meu alvo, olhando para quem? Para Cristo, que é o autor, e Ele que vai me dar o prêmio e soberana vocação que está em Deus. Aleluia. Ou seja, Moisés estava lá, vivendo aquele momento, e quando nós olhamos para esse texto, nós conseguimos entender que aquela pessoa, qual o povo de Deus precisava olhar, era Jesus. E eu já falei aqui, meu amado, quando você olha tão somente para Jesus, para Deus, nada que está ao seu redor pode te afastar dele. Amém? Quem conhece aqui aquela passagem, na verdade é uma passagem não, acho que é uma historinha, ou foi um testemunho mesmo que aconteceu, agora eu não me lembro. Mas é de um jovem que chega para um pastor, e ele diz assim: pastor, vou sair da igreja. Quem já ouviu? Pastor, vou sair da igreja. Ele disse: por quê, meu querido? Não, porque na igreja fulano tem pecado assim, fulano tem feito assim. E começou a apresentar o pecado de tanta gente no meio da igreja. E o pastor disse para ele assim: olha, meu filho, eu entendo, mas você precisa ser trabalhado, você precisa entender que todos nós somos falhos. Não, pastor, não aceito não, isso aí é escândalo e tal. E ele começa a questionar, dizendo que vai sair. Só que aí o pastor disse assim: olha, antes de você sair, eu quero que você faça algo. Pegue um copo com água, encha, deixa até a tampinha, inclusive vou até beber. Enche até a tampinha, deixa assim, transborda, na ponta mesmo.
dê pelo menos umas 3 voltas na igreja, sem derrubar uma gota dessa água. Quando você fizer isso, vem aqui que eu te dou a bênção e você vai embora. O jovem fez, pegou o copo, encheu com água, deixou na pontinha e deu as 3 voltas. E ele fazia como para não derrubar? E quando terminado as 3 voltas, pastor, terminei. Ele disse, foi mesmo? Por quê? Também, como era que eu ia fazer? Eu tinha que ficar olhando tão somente para o copo, para não derrubar nenhuma gota. Quem entendeu aí? Ele está dizendo assim, meu filho, então quando a partir do momento que você olha tão somente para Jesus, você não consegue prestar atenção que está ao seu lado, porque a adoração que flui do seu coração é entre você e Deus, não é entre você e os homens. E aí a gente começa a entender que tanto quem erra ou quem falha, peca tão somente como eu também erro. Então ele quis dizer bem assim, da mesma forma que você também erra, outras pessoas erram. Então olhe tão somente para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Que baita lição nós podemos aprender aqui nessa noite. E a partir do momento que nós conseguimos entender, por esse texto e também um outro texto que está escrito em João, que o mesmo diz bem assim, Jesus confirmando esse texto lá, está em João capítulo 3, só para fechar isso aqui, João capítulo 3, deixa eu ver se é isso mesmo, meu Deus, versículo, isso, João capítulo 3, versículo 14, diz assim o texto: e como Moisés levantou a serpente no deserto, está apontando para esse episódio de Números 21, se você é bom de Bíblia e gosta, já anota aí Números 21 do lado do versículo 14 na sua Bíblia. Quando Moisés levantou a serpente no deserto, ele diz, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele faz uma comparação, que aquela serpente que foi levantada, Cristo também seria levantado. Então a gente começa a entender que a tipologia bíblica, ela acontece em vários livros, e eu poderia aqui continuar, mas eu quero falar só mais um, para não perder aqui o que eu separei. Em Deuteronômio capítulo 5, Moisés recita a lei novamente para Israel, e ali Cristo é o que? A aliança de Deus com Israel, e também a reconciliação com Israel e Deus por meio da lei. E agora eu quero que você entenda, Paulo nos ensina em Romanos capítulo 5, se não me falha a memória, que o ministério da reconciliação, Deus, através de Cristo, levantou esse ministério para que eu e você que estávamos afastados, pudéssemos estar perto do Senhor. O ministério da reconciliação é quando Deus envia o projeto de salvação que é Jesus, e Ele diz bem assim, filho, você vai lá para entregar a sua vida por amor de todos aqueles que creem em mim, em ti. E aqui nós conseguimos entender que a aliança que Deus estabeleceu com Israel, também Deus estabeleceu hoje com a igreja. E que aliança é essa? É a partir do momento que eu e você nos entregamos para Cristo, e através disso, Deus está selando uma aliança entre mim e você para a eternidade. Quantos creem nisso em nome de Jesus? E o que significa aliança no nosso dedo? É quando um casal, nesse caso, estabelece um compromisso de sermos o quê? Fiéis. E a partir do momento que, assim que um marido, ele está sendo fiel a uma esposa, e a esposa está sendo fiel a um marido, Deus também, Ele não pode ser infiel com a sua igreja, mas Ele também exige fidelidade da sua igreja para com Ele. E onde está a nossa fidelidade para com Deus? A partir do momento que você renuncia o mundo lá fora, e decide viver tão somente para Cristo, você está selando um compromisso com Deus, dizendo que a sua vida e o seu pensamento não pertence mais ao mundo, mas pertence aos céus. E por isso Paulo escreveu em Colossenses capítulo 3, versículo 1: vós, portanto, se vós ressuscitastes com Cristo, pensai não nas coisas da terra, mas nas coisas do alto, em nome do Senhor Jesus. A nossa mente é completamente transformada.
E se não há, igreja, em nome de Jesus, se não está tendo transformação do nosso entendimento, nós ainda não entendemos o que é o Evangelho na nossa vida. Porque o Evangelho significa o quê? Boas. E se nós não conseguimos viver em novidade de vida, tem alguma coisa errada comigo. Se eu não consigo perceber que o Evangelho está impactando a minha vida e fazendo que eu possa me santificar e você possa se santificar a seu corpo, alma e espírito, tem alguma coisa errada. Mas em nome do Senhor Jesus, nessa noite, o Senhor nos convida para entender que a qualquer momento Ele pode voltar e que você precisa estar preparado. Amém? Agora vamos entrar com base nesse texto, dadas essas tipologias. O texto de Moisés que nós lemos lá em Êxodo 32, se você pode voltar em nome de Jesus, acompanhe aqui. É interessante porque ali retrata que Moisés foi para o monte e passado 40 dias, vendo o povo que tardava em descer, apostatou da fé. E essa apostasia no povo de Deus gerou o pecado da idolatria. Aquele povo estava vendo que Moisés tinha subido ao monte e disse assim: olha, este Moisés, Arão, seu irmão, que ainda não voltou, que ainda ninguém sabe nem o que sucedeu, porque você imagina, igreja, um homem vai para o monte e fica 40 dias, mais de um mês lá. Todos poderiam pensar que Moisés tinha morrido. Todos poderiam pensar que Moisés ali havia desfalecido, não tinha levado comida, não tinha levado bebida, não tinha levado nada. O texto não indica que ele tinha levado alguma coisa, muito pelo contrário. Ele estava lá sem comer e sem beber, em jejum. O povo começa a se indagar, dizendo bem assim: olha, Moisés não vem mais. E aí, o mesmo versículo que nós lemos aqui no capítulo 32, versículo 1 diz assim: Moisés tardava em descer. A demora de Moisés no monte fez com que o povo se apostatasse da fé e perdesse a sua fé em Deus. E aqui eu quero já trazer uma reflexão sobre a nossa vida. Muitas pessoas podem dizer lá fora, lá no mundo: ah, vocês pregam que Jesus vai voltar e Jesus nunca volta. E esse mesmo entendimento que o povo teve lá: ah, Jesus não vai voltar não, vamos viver da forma que nós achamos melhor, vamos viver da forma que nós achamos que devemos viver. E o texto está dizendo que quando o povo decidiu e abandonou ao Senhor, Moisés desceu. Por isso que a preparação da nossa mente tem que ser estarmos vigilantes a todo tempo, porque não sabemos a que hora o Senhor Jesus vai voltar. E se Ele voltar no momento em que você e eu estivermos despreparados, Ele não levará uma igreja infiel para estar com Ele. Ele levará uma igreja que está preparada para habitar para sempre com o Senhor. Quantos estão entendendo aí em nome de Jesus? E aqui antes também queria fazer até uma comparação, falando sobre esse tardar. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 e 10, e Tiago, versículo 5, 7 e 8, vai dizer bem assim lá em Pedro: irmãos, tende paciência para a vinda do Senhor. Não pense que o Senhor está demorando para voltar. Não pense dizendo bem assim: ah, Jesus não volta logo, ah, acho que não vai voltar no meu tempo não. Ou melhor, como o mundo lá pensa. O mundo lá fora, como eu também já pensei, eles dizem assim: olha, quando eu chegar no final da minha vida, eu vou servir a Deus. Quando chegar no final da minha vida, eu vou entregar a minha vida para Deus e me arrependo de tudo que fiz. Você acha, irmão, que Deus não conhece o futuro? Você acha mesmo que Deus não consegue ver o futuro, sendo que Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele conhece tudo antes do que aconteça? E essas pessoas mudaram o seu entendimento, e Pedro está dizendo na sua carta que é para a gente ter ansiedade boa, no sentido de assim, apressar a vinda do Senhor. E a partir do momento que nós, irmãos, muitas das vezes não conseguimos nem nos tocarmos quanto a isso, ou seja, vivemos uma vida de preocupação quando a Bíblia diz que não é para se preocupar. Vivemos de uma vida de ansiedade quando a Bíblia diz que não é para ter ansiedade. Vivemos de uma vida onde nós estamos tão preocupados em viver tudo aquilo e nós nos esquecemos que a qualquer momento o Senhor pode rasgar esse céu. E será que não gera mais no nosso coração aquela tristeza de pensarmos assim: meu Deus, se o Senhor voltar hoje, como está a minha alma?
Senhor, se o Senhor rasgar esse céu hoje, como está a minha vida diante do Senhor? Será que não gera mais um sentimento de arrependimento em nosso coração? Ou talvez a gente já se acostumou com isso. Ah, Jesus não vai voltar não agora, então eu vou viver da forma que eu acho que eu tenho que viver. Está enganado, irmãos. Viva como se hoje fosse o seu último dia. O povo viu que Moisés tardava em descer, e aí chama Arão. E aqui vai algo mais interessante. Arão como líder, Arão como homem de Deus, chamado por Deus, decidiu ouvir a voz do povo e não repreendeu o povo. Sabe o que aponta para os dias de hoje? Ainda que a igreja, o que muitos, quando eu falo igreja, irmão, não é generalizando todo mundo não. Deus sabe que tem muitos sinceros aqui, e aqui estão sinceros em nome de Jesus, amém? Quando a igreja se apostata agora nos dias de hoje, quando a gente vê aí homens e mulheres dando um mau testemunho, sabe, escandalizando o evangelho com as suas vidas depravadas, pastoras lésbicas, gays, pastores gays, pessoas que estão abrindo a porta do evangelho para trazer um evangelho falso, implantando na igreja verdadeira. E muitas das vezes a igreja verdadeira tem recebido esses doutrinamentos e não tem combatido. E aí o que aconteceu lá? O povo se enfastiou pela demora de Moisés, falou com Arão, e Arão atendeu o desígnio do povo. Sabe o que é isso? Tem pessoas que dizem assim: olha, eu não vou nessa igreja não, porque essa igreja prega contra o pecado, fala contra isso, fala contra aquilo. E aí eles dizem assim: eu vou procurar uma igreja mais liberal, que ninguém fale sobre o que eu tenho que fazer ou mudar. Oh, irmão. Os líderes cederam o evangelho, alargaram as portas, alargaram o caminho que o Senhor Jesus garantiu que é estreito, para que essas pessoas possam viver de forma dissoluta e errônea, causando escândalo na igreja. Não, de jeito nenhum. O Senhor reservou 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. O Senhor reservou pessoas fiéis a Ele e a sua palavra para falar contra esses pecados em nome de Jesus. E líderes têm se curvado ao falso doutrinamento, trazendo uma teologia liberal, fazendo com que as pessoas entrem pelo caminho do inferno e não pelo caminho do céu, mostrando para as pessoas: irmão, quem faz isso, que tem que renunciar demais, que tem que parar de fazer, são gentes religiosas, são gentes que não sabem, que são ultrapassadas. Essa ideia de família tradicional é coisa passada, você pode viver do jeito que você achar melhor. E eu sempre gosto de falar aqui, igreja, nas escolas bíblicas, que uma frase que o diabo, eu vou falar bem assim, inventou, foi essa: toda forma de amor é válida. Sabe por que as pessoas inventaram isso? Porque dão margem e legalidade para pessoas até terem relações sexuais com animais. Se elas sentem atração pelo animal, válido, é amor, pode. E isso faz com que as pessoas se esqueçam que existe um Deus que é juiz e que vai rasgar esse céu para trazer ira sobre aqueles que desobedecem e não vivem o evangelho do Senhor. Oh, aleluia! O nosso Deus ainda é um Deus de justiça. E eu falo isso com autoridade, igreja, para que a gente não se esqueça do Deus que nós servimos. Nós não servimos a Baal, nós não servimos a Astarote, nós não servimos a qualquer deuses que dá margem e legalidade para nós vivermos de qualquer forma, de forma dissoluta. Nós vivemos um Deus, nós servimos um Deus, o Deus de Israel, no qual disse para Israel: tu és o meu povo, e a você me gerei, e separei as nações para levarem o meu nome. Oh, Israel era separado. Israel não se misturava com o Egito, Israel não se misturava com a Síria, Israel não se misturava com a Babilônia. E por que crentes têm que se misturar com o mundo? Por que crentes têm que abrir legalidade para viver uma vida que o mundo está vivendo? Chega disso, igreja. O Senhor vai rasgar esse céu a qualquer momento e vem buscar os sinceros, vem buscar aqueles que não se dobraram às vontades da carne e às vontades do mundo, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Tu és santo, Senhor.
Arão se corrompe. E como muitos líderes, infelizmente, se corromperam. Pessoas famosas, bebendo, farriando, acontecendo. E são pastores. Que mentalidade é essa, igreja? Onde está o evangelho genuíno do Senhor? Onde está Lucas capítulo 9, versículo 23? Onde está? Todo aquele, pois, que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Foi essa a palavra do evangelho que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, a partir do momento que nós aceitamos e fizemos um compromisso com Ele. E lá em Moisés, já na época de Moisés, aconteceu mesmo. Pior, Arão se corrompe, vê que o povo também já está corrompido, porque estão percebendo a demora de Moisés. E para os dias de hoje, Moisés aqui, se você ainda não pegou, representa Cristo. Ainda que muitos pensem que ele não vai voltar, a qualquer momento ele vai rasgar esse céu em nome de Jesus. Porque toda palavra liberada da parte de Deus, que ele garante, ele vai cumprir. E ele vai lá e diz assim: olha, vocês tragam os seus pertences que vocês receberam, tragam as suas joias, as suas riquezas, e nós vamos fazer o quê? Um bezerro, irmão. Um bezerro de fundição, para dizer: este é o teu Deus, que te tiraste como forte mão da terra do Egito. E muitos têm se esquecido que quem nos tirou do Egito, lá do mundo, não foi o homem. Muitos pensam: olha, eu saí do mundo, saí lá, voltei, me converti, porque a igreja, não foi na igreja, não, essa obra, essa glória, não é da igreja, essa obra e essa glória que te libertou, é do Deus que você decidiu servir. Oh, é a Ele que tem que ser a glória e o louvor, foi Jesus que te libertou, irmãos, aleluia. Quantos creem nessa palavra em nome do Senhor? Então eles começaram a pensar: olha, sabe quem é que te tirou da terra do Egito? Foi esse bezerro. E aquele povo começou a prestar louvores, aquele povo começou a prestar, sabe, adoração. E muitos têm prostrado adoração a homens, e se esqueceram que a única pessoa digna de louvor e adoração é Deus. Muitos adoram imagens, muitos adoram pessoas, muitos adoram objetos, mas o Senhor, nosso Deus, não é objeto, não são pessoas humanas, muito menos imagens. Ele é o único Deus verdadeiro, invisível, mas Ele é real, poderoso, porque não há ninguém como Ele. É esse o nosso Deus, o qual servimos. Aleluias. Arão se apostata, corrompe o povo. Esse bezerro de ouro, nessa simbologia, pode ser também a apostasia no povo de Deus, que o povo começou a entrar por esse caminho de incredulidade. Só que acontece algo, quando Moisés desce, aqui agora eu quero ler o versículo 6 e 7 do capítulo 32 de Êxodo. Depois desse ocorrido, no versículo 6, no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber, e depois levantou-se para afogar. Irmão, pessoas na Bíblia que estavam em momento de estar vigilantes ou guerreando e decidiram descansar, folgar, essas pessoas caíram. Davi, em tempo de guerra, decidiu ficar em casa, folgar e descansar, caiu. Pessoas na Bíblia que não se atentaram a estar preparados para os acontecimentos que Deus havia de mandar, decidiram relaxar, folgar, e dizendo bem assim, como até tem uma parábola lá no Novo Testamento, Jesus diz bem assim: olha, quando um servo vai e ele entrega os talentos, Mateus capítulo 25, ele entrega 5 talentos a um, 2 talentos a outro, e 1 talento a outro, e ele fala: olha, vocês receberam algo, e eu quero voltar e receber dobrado aquilo que vocês receberam. Todos os 2 primeiros, o que recebeu 5 e 2, granjearam e multiplicaram,
Mas o que recebeu essa pessoa, ela foi infiel. Ela não se preocupou em querer granjear, muito pelo contrário, viu? Disse assim: como o meu senhor é rude, eu vou fazer o quê? Eu vou enterrar, e quando ele voltar, eu devolvo somente aquilo que ele me deu. E lá o texto diz que aquele senhor castigou aquele servo mau e infiel, porque ele não fez conforme o mandamento que havia recebido. Levantou para folgar, levantou para descansar, e disse assim: não, meu senhor não volta agora não. E o Senhor voltou num tempo em que ele não esperava. Moisés, agora voltando para o texto, Moisés volta e disse assim o Senhor a Moisés: Moisés, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito tem o quê? Se corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu tinha ordenado, e eles fizeram para si bezerro de fundição, e perante eles se inclinaram e ofereceram sacrifícios, e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, que é um povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele, e consuma, e farei de ti uma grande nação. Moisés, com misericórdia, clama a Deus e diz, suplicou ao Senhor: ó Senhor, porque se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para o mal os tirou, para matá-los os montes, para destruí-los na face da terra? Torna-te para ti o teu furor, e arrepende-te deste mal. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel. E ele continua, versículo 14: então o Senhor arrependeu-se do mal que havia de fazer ao seu povo. Virou Moisés e desceu para o monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um lado e de outro estavam escritas. Aquelas tábuas eram obra de Deus, e também a mesma escritura de Deus esculpida em tábuas. Voltando aqui, Moisés desce, e quando vê o povo corrompido, Josué disse assim: olha, o povo está festejando. Não, mas não é alarido de guerra, é alarido de festa. O povo está guerreando, ele diz. Não é alarido de guerra, é alarido de festa, porque Moisés sabia e Deus já tinha revelado para ele. E aqui vem algo interessante. Quando diz que Deus vai levar o furor, existe uma passagem bíblica para os nossos dias. Agora eu quero que você acompanhe comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 e versículo 9. Mostra exatamente, já estou finalizando, igreja, mostra exatamente algo que vai acontecer sobre a face da terra. Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7 e 9, diz assim, é isso mesmo: e a vós que sois atribulados, descanse, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos e com o seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Aqui a gente vê uma promessa escatológica do qual Deus deu a Paulo, dizendo: olha, o Senhor vai voltar, e quando ele voltar, ele vem com ira, ele vem com poder e glória. Só que para você entender, a igreja nesse tempo será arrebatada antes da grande tribulação, porque o texto de Tessalonicenses vai dizer que antes do soar da última trombeta, não é a trombeta dos anjos que acontece na tribulação, é a trombeta de Deus. E isso precisa acontecer, sabe por quê? Porque haverá um julgamento antes de acontecer o julgamento, que é lá o julgamento de 2 Coríntios 5:10, que é o julgamento de galardão. A igreja precisa subir aos céus e lá festejar com o Senhor as bodas do Cordeiro, receber o seu galardão. Quando voltar no mais alto céu, é rasgando esse céu com o Senhor Jesus e milhares dos seus anjos, trazendo ira de Deus, sobre quem, igreja? Sobre quem não conhece a Deus e sobre quem não obedece ao evangelho. Então aqui a gente entende, é sobre os ímpios
e sobre aqueles que não subirão no arrebatamento da igreja. Fica de pé em nome de Jesus. Nessa noite, através dessa palavra, queria ter mais tempo para continuarmos, mas nos aprove a Deus concluirmos aqui. Devido a todo esse texto que nós lemos aqui, não podemos fazer como aquele povo que se cansou de esperar a vinda do Senhor. Amados, a palavra do Senhor nos alerta, e tem mais passagens bíblicas falando o modelo de como nós devemos viver aqui na terra, e mostrando sentenças e castigos, para que eu e você não entre por o caminho do castigo nem da ira de Deus. A ira de Deus virá sobre aqueles que não conhecem o Evangelho de Deus, que são os ímpios e não creem, e virão sobre os que desobedecem o Evangelho de Deus. Mas a igreja fiel estará para sempre com o Senhor dos exércitos. E eu e você, como igreja que se arrependeu e viveu o Evangelho fielmente ao Senhor nessa terra, seremos os que abraçarão o Senhor nos ares e moraremos para sempre com o Senhor. Aplauda Ele nessa noite. Que essa esperança brote em seu coração, que você saia daqui com o sentimento de que não viva mais como se Jesus não viesse, como se Jesus não voltasse. Viva como se o Senhor pudesse te visitar hoje. Viva como se o Senhor Jesus pudesse buscar a tua igreja ainda hoje, e você estaria preparado para subir com o Senhor. Aleluias. E em nome do Senhor Jesus, nós precisamos fixar nossa esperança em Deus. A partir do momento que nós temos certeza da nossa salvação e queremos viver uma vida com Deus como Ele tem nos pedido, amados, o mundo não vai nos derrotar. O mundo não vai te enganar. Satanás não tem poder sobre a igreja que ora. Satanás não tem poder sobre a igreja que vive a palavra. Satanás não tem poder sobre a igreja fiel a Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. E eu quero agradecer por essa riquíssima oportunidade. Em nome de Jesus, aplauda a Deus, porque Ele merece nessa noite.